Bora, torcedor tricolor, tudo bem? Vamos falar das últimas de Grêmio, afinal de contas, começou a semana Grenal. Como é que está a preparação para o Clássico, hein? E o Grêmio, como vai se preparar? Diego Costa, o Grêmio deve intensificar os trabalhos neste jogador. Sistema tático, sistema defensivo, a liderança, a importância da liderança. A tabela nos ajudou bastante, nós vamos falar sobre isso. E pelo lado de lá, duas possibilidades de desfalques. Eles não estão com essa bola toda, não. Vamos falar sobre isso e vamos falar sobre a busca de um profissional que pode colocar em dúvida toda uma temporada. E o Grêmio não pode errar. Bora? Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações. Bora pro conteúdo. Valeu, torcedor tricolor, obrigado pela tua audiência, pelo teu carinho aqui no canal. Vamos falar das últimas de Grêmio, vamos falar sobre liderança do Campeonato Gaúcho. Afinal de contas, o Inter venceu o Novo Hamburgo ontem de virada fora de casa e reassumiu a liderança do campeonato. O Inter tem 2 pontos na frente do tricolor. Vamos dar uma olhadinha aqui na tabela, vamos lá? Olha só, o Inter voltou à liderança com 22 pontos, o Grêmio segue ali na cola com 20 pontos e o Juventude lá em terceiro com 14 pontos. A tabela nos ajuda e nos favorece, porque nós temos o Clássico Grenal e aí nós poderemos assumir a liderança do campeonato ou empatando. Levaríamos essa decisão para a última rodada, dependendo de uma derrota do Internacional e de uma vitória nossa em casa diante do Guarani de Bagé, mas se nós perdermos, aí não tem mais o que disputar, o Inter se isola na liderança e nós continuamos na na segunda colocação, na vice-liderança do campeonato. Então, vencendo, dependemos apenas da gente vencer o Guarani de Bagé na última rodada. Se nós empatarmos, precisamos vencer o Guarani de Bagé e contar que o Inter perca na última rodada para o Juventude. O Inter vai subir a serra e jogar contra o Juventude na última rodada. É um jogo mais difícil para eles, não é verdade? A tabela nos ajuda nessa questão. Precisamos apenas de nós mesmos neste momento para assumirmos a liderança do campeonato. Ah, Diogo, mas o que vale a liderança do Campeonato Gaúcho? Isso não vale nada. Depende, se tu olhar por outro ponto, ali na frente, quando a gente estiver disputando as fases mais importantes, mata-mata e tudo mais, nós vamos trazer essa decisão para casa. Uma possibilidade de final seria na nossa casa, então é importante nós ficarmos na liderança e trazer daqui a pouco a decisão com um possível Grenal, ou seja lá o que for lá na final para a arena, porque ajuda, né? Todo aquele ambiente da nossa torcida é muito mais favorável do que jogar fora de casa, não é mesmo? Bom, o domingo foi de folga para os jogadores do Tricolor, depois daquela goleada diante do Santa Cruz no final de semana, e os trabalhos voltam nesta segunda-feira. Os trabalhos devem ser mais físicos, afinal de contas o jogador precisa readquirir o ritmo de jogo, e duas questões para essa semana nós temos, né? O novo esquema do Renato, que o Renato vai ter que implementar ali daqui a pouco, montando um novo sistema defensivo, que é um grande problema que o Grêmio vem tendo desde o ano passado, e também a questão física. O Grêmio quer intensificar os trabalhos físicos em Diego Costa para ver se lá no final da semana ele já esteja bem melhor e esteja se sentindo mais confiante para o Clássico Grenal. Uma questão de opinião, uma questão de feeling, eu acredito que ele possa até estrear no Grenal, mas entrando ao longo da partida. Acho muito difícil que ele vá já de titular, porque ele está confiante, mas ele quer fazer uma boa pré-temporada, ele quer se preparar bem para a estreia na temporada. Então não acredito no Diego jogando uma partida inteira. Ele pediu 15 dias ao Renato, lá no Clássico vai ter completado já 13 dias lá no domingo, mas eu não acredito numa estreia do Diego Costa num jogo inteiro nesse primeiro momento. Afinal de contas, ele tá sem jogar desde o final do ano passado. A penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, ele jogou pelo Botafogo e na última ele estava suspenso. Então ele tá praticamente há 2 meses sem atuar. Ele não fazia nem trabalhos físicos em um time, ele fazia por conta. Então ele tá bem fora de ritmo, bem fora de forma nesse primeiro momento. É importante essa preparação, até porque o nosso grande foco é lá na frente, é na Libertadores da América, não é mesmo? Bom, falando em preparação física, o Tricolor segue no mercado atrás de um preparador físico após perder Heverson Pimentel para o Corinthians. O Grêmio tem neste momento o nome mais forte de Felipe Garcia Célia. Ele está no Cerro Porteño e por lá ele está fazendo às vezes de coordenador do Departamento de Saúde. Quem está comandando esta conversa é o ex-jogador, o Lucas Leiva. Pois é, o Lucas Leiva está no mundo do futebol agora como empresário. O Grêmio analisou o nome do preparador físico, do Felipe Garcia Célia. Ele já tem passagens pelas categorias de base do Grêmio e do Internacional. E o último trabalho dele aqui no Brasil como preparador físico foi em 2020 pelo Goiás. Então esse é o nome mais forte nesse momento e é uma questão que o Grêmio não pode errar.
Preparação física é um grande problema ou pode ser uma grande salvação ao longo da temporada. Então o Grêmio tem que ficar esperto, tem que analisar muito bem o nome, escolher, afinal de contas estamos ainda no início da temporada e é muito importante esse trabalho da preparação, não é mesmo? Vamos avançar? Vamos falar sobre uma notícia triste, porque no final de semana nós perdemos Júnior Chávari. O profissional passou pelo Tricolor em 2013, na época do então presidente Fábio Koff, e foi um dos grandes responsáveis pela reestruturação das categorias de base do clube. Ele foi responsável por lançar grandes nomes da história recente do Tricolor: Ramiro, Alex Telles, Luan, Pedro Rocha, Arthur, Cebolinha, o Wallace. Foi alguns nomes que passaram pelo Júnior Chávari. Fica aqui as nossas condolências e os nossos sentimentos a toda a família do profissional. Gurizada, vamos falar de minuto do Inter, afinal de contas é semana de Clássico Grenal e a gente precisa estar de olho do lado de lá também, não é verdade? 2 nomes vão ser reavaliados pelo lado do Internacional nesta semana. Sérgio Rocher, que não atua desde o ano passado por conta daquela fissura na costela, ele não vem treinando com o grupo, ele não pode se atirar e nessa semana ele deverá ser reavaliado, podendo estrear na temporada no Clássico Grenal. Então assim, é importante a gente ficar de olho porque é um profissional que não vem atuando, não vem treinando, então pode ser que ele volte fora de ritmo, ou daqui a pouco jogue no sacrifício, então vamos ficar de olho porque goleiro é aquela questão, né? Daqui a pouco não pode se atirar de um lado, do outro, vamos ficar cuidando, vamos ficar de olho. Outra questão, mercado. O mercado saiu do jogo de ontem contra o Novo Hamburgo sentindo dores no joelho após uma pancada. Ele até tentou voltar para o jogo, mas não conseguiu, acabou sendo substituído. Quem entrou no lugar dele foi o Robert Renan. No banco, o mercado fez gelo no joelho esquerdo, que foi o lugar da pancada, deverá ser reavaliado durante a semana também e poderá ser um desfalque para o Clássico Grenal. Robert Renan foi quem substituiu ele no jogo de ontem, pode ser o substituto também pro Clássico Grenal. Beleza então, gurizada? E aí, gostou do conteúdo? Gostou do canal? Quem sabe não quer anunciar por aqui? Manda tua mensagem aqui no e-mail, olha só, diogoanunciar@gmail.com. Manda lá teu e-mail, manda tua mensagem, vamos conversar, quem sabe não sai um negócio legal, não é mesmo? Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações, tô de plantão, qualquer notícia te trago aqui no canal. Grande abraço e até a próxima. Tchau!